Olá, pessoal, boa noite. Começar uma live, como sempre, um prazer conversar com o grande Márcio Cromado, né, o líder da Revolução Fight Team, além de ser um gigante do mundo da luta livre, uma referência para todos, tanto na parte técnica como na parte pessoal, na postura dele de um verdadeiro líder, verdadeiro mestre, sempre respeitador com todo mundo, com oponentes, com seus atletas, com a imprensa. Então, conversar com ele é sempre um aprendizado. Uma honra estar conversando com você novamente, meu irmão. Pô, o prazer é todo meu. É ser convidado, estar aqui participando mais uma vez com vocês do MMA Debate e poder contar um pouco da nossa história, né? Da minha história, do Márcio Cromado e também da Renovação Fight Team. Mestre, fazer uma pergunta agora, que o pessoal sempre liga o seu nome, a parte só de luta livre, e não sabe que a sua academia ela não vive só de luta, né, no sentido de eventos, ela também está aberta à escola, né, escola de jiu-jitsu, escola de luta livre. Conta um pouco para a gente, por exemplo, se um menino de 10 anos quiser começar ali a ter aulas de jiu-jitsu, de judô, como é que são os horários que você tem? Fala o nome dos principais professores que você tem, que além da luta livre, você tem outras partes também de luta, como jiu-jitsu, enfim. Conta um pouco para a gente como é que funciona essa parte dentro da sua academia. É a parte comercial, né, que você está falando, a parte para o público. Não é só dos 10, tem a turma de 3 anos lá, da molecadinha que treina jiu-jitsu, das meninas, eu fico amarradão quando eu vejo aquela... Eu chego lá de manhã cedinho, os pais, né, levam, os filhos estão presentes lá com os filhos lá brincando, né, no tatame e já iniciando dentro das artes marciais. Então a luta livre tem a luta livre não, a RFT tem essa pegada, né, comercial também. Nós não temos só a luta livre, nós temos o jiu-jitsu, tem o kids, tem o infantil, tem o adulto, né, que é com o professor Bruno Grilo, um parceirão, um faixa preta da nova geração que está lá comigo há um bom tempo. Nós temos a parte de trocação, né, que graças a Deus são a maioria que dá essa parte, né, de strike, de luta em pé, são lutadores e ex-lutadores. No caso, o Moçambique dá aula de boxe tradicional às 7 horas da manhã, todas terças e quintas. O Jefferson Todinho dá aula de boxe todas terças e quintas às 19 horas. Tem o João Paulo, né, o JP, que é marido da Melissa Gato, que dá aula de boxe também, segunda, quarta e sexta às 7 horas. Temos a Tina Black, que acabou de participar do Contender, que dá aula de Muay Thai, kickbox, às 7 da manhã, e também terça e quinta às 6 da tarde. E tem o Rafael Vinícius, que é o líder e o criador da equipe MSP, que ele dá aula para todos também lá na academia à noite, toda segunda, quarta e sextas. E eu, que estou lá dando aula não só para o time profissional, mas também dou aula para o público que estão querendo começar e fazer uma coisa diferente, né? Que hoje em dia eu falo para todo mundo que aparece na academia que a luta é uma terapia, né? Nós estamos vivendo num momento muito difícil, né? Dessa doença que veio em Nova Havaí, e foram descobertas algumas sequelas em algumas pessoas, né? E que elas precisam fazer alguma coisa. E a luta, eu acho que tem ajudado muito essas pessoas que estão tendo esses problemas, né? De sei, várias coisas, e lá nós estamos sempre tentando ajudar. Mestre, até que você falou ter aula com você, queira ou não, você é um cartaz muito forte, um nome gigante, né, um dos mais técnicos da história, isso dito por todos os grandes mestres. Se alguém quiser ter uma aula específica com você, não, vem aqui para treinar com cromado, qual que é o horário dele? Tem que ser com cromado. Qual que são os seus horários lá? Conta aí pra gente. O cromado tá no tatame dando aula praticamente diariamente. Eu amo estar dentro da academia, eu amo estar estudando, eu amo estar vendo lá todo mundo dando aula e aprendendo com eles. Mas a minha aula específica normalmente segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã, e segunda, quarta e sexta às 19 horas, que eu falo que é a nossa terapia, até onde eu vou dar uma rolinha e vou treinar com a galera que está saindo do trabalho e está querendo lá para aquela resenha e ouvir uma musiquinha, ouvir um Frank Sinatra e dar um rola, dar um treino. Mestre, falando nessa parte técnica sua, que é histórica, né? Lógico, teve grandes companheiros de treino,
teve o grande, teve a ajuda do grande Bosco, né? Que é um cara também famoso por ser muito técnico, tem a guarda ali invulnerável, que todo mundo sabe, e também, né, você foi pupilo do grande Eugênio Tadeu, a lenda. Se você pudesse falar assim, isso da sua época de lutador, quem que foram as principais pessoas que moldaram o cromado e você se tornou aquele monstro que você é na parte técnica? A quem você reputa os principais nomes, assim, até pessoas que treinavam com você, que você pegava um detalhezinho ali dessa pessoa? Quem são os principais, as influências no seu jogo, historicamente? Não tem como não falar do meu grão-mestre Eugênio Tadeu e grão-mestre João Bosco, né? Que pessoas hoje eu vivi desde judô tomar, né? São pessoas no qual, quando eu comecei o judô, né, que foi minha primeira arte, foi que eu peguei muita coisa. E tem o Jutoni, que é o mestre de Muay Thai, que nós vivemos muito na academia dele lá, perturbando ele. Então eu consegui beber água na fonte num lugar muito bom, que é no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo, na Zona Sul. Então a gente tem grandes professores. Mas também tem uma pessoa que eu admiro muito dentro da luta, que é o mestre André Pederneiras, que é uma pessoa que eu queria muito ter podido ter treinado com ele, mas eu não treinei, mas meus amigos treinaram. Então é uma pessoa que eu admiro, eu enxergo ele com uma liderança maravilhosa. E falando nele, uma coisa que você tem em comum com ele, você, ele, acho que tem mais nomes também, acho que o próprio mestre Rafael Cordeiro, todos vocês lutaram no Chotô e se transformaram em grandes coaches de MMA, né? Uma coincidência bacana, né? Nós passamos pelo Chotô, né? Passamos pelo Chotô. Eu, mestre André Pederneiras, mestrão Rafael Cordeiro, nós fizemos aquele vestibular pós-graduação no Chotô, Japão, lutando ali com aquelas feras japonesas. Então, nós tendências sendo um pouquinho abaixo dele. Eu fui ele também nesse mesmo lugar. Era o ringue do Chotô, Japão. Mestre, fazer uma pergunta para você, né? Que a gente acabou de citar dois grandes nomes da história e você é um terceiro nome, você também está já com certeza entre os grandes coaches de MMA, mas vamos colocar o grande Pederneiras e o Rafael Cordeiro, que para muitos são os dois melhores. Para muitos são os dois melhores, para muitos até os dois melhores, né, da atualidade, o grande Rafael Cordeiro e o Pederneiras, duas lendas, dois super vencedores. E uma coisa característica que eles têm é a liderança, né? Todo mundo sabe que eles são líderes quando eles estão ali. Você vê na hora que um lutador está no corner ali, no intervalo da luta, eles falam, o lutador abaixa a cabeça, escuta, presta atenção, absorve a ideia. Para você, quais são as principais características que um grande coach tem que ter? Cara, eu vejo assim, o líder, ele não aprende, eu acho que ele nasce com esse feeling, né, da liderança. Ter o poder de observar, ouvir e observar, né? É a coisa que nós temos que sempre antecipando o jogo, observar, e também, muito firme, e não sei se coisa que os dois você colocou aí, o Dedé e o Rafael, essa firmeza, o que tem que ser dito ali dentro do cage, né? E é como o Dedé falou outro dia, cara, eu tô ali falando, trabalhando, se tiver outra pessoa falando, eu vou calar a boca, vou deixar aquela pessoa falar. Ou você me escuta, ou não dá para ficar várias pessoas falando ao mesmo tempo. E realmente ele tem razão nisso. Nós estamos ali, nós fazemos um trabalho, um camp de meses, não adianta você chegar num corner com o teu lutador e ter outras pessoas falando. Ou o seu lutador confia e acredita em você, ou então não vai para frente, né? Então a ideia é essa. Então acho que ele tem
de observar e ter a firmeza de poder passar aquilo que foi treinado e aquilo que você quer que ele faça dentro do cage. Mestre, uma hora você até falou, né, que a sua origem é ali da região, aí no Rio de Janeiro, bairro Botafogo, e todo mundo sabe que, até na outra entrevista, não vou fazer a mesma pergunta de novo para não ficar repetitivo, a famosa Rua Bambina, que é ali clássica, né, de que nasceram vários grandes nomes, aí você, o Bosco, o Eugênio, o Daniel Didani e tantos outros nomes, mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, como é que está a Bambina hoje em dia? Hoje em dia, você tem ainda contato com o pessoal de lá? Tem algum grupo você tem os grupos no WhatsApp, grupo da Bambina, que vocês ficam relembrando as histórias? Conta pra gente como é que é o atual momento do pessoal da Bambina, se vocês trocam ideias, tem algum encontro anual do pessoal da Bambina, como é que é? Contem pra gente. É Rua Assunção, Bambina e Marquês de Olinda. Por incrível que pareça, o Dedé estava morando agora lá. Ele Flamengo ali, né, na Marquês de Olinda, que é a esquina com Assunção. Cara, estamos sempre se falando. Minha mãe mora lá. Estou lá diariamente, né? A minha academia em Botafogo, eu estou sempre lá na rua. Inclusive, esse dia nós estávamos conversando no grupo nosso de WhatsApp com um amigo nosso, o Sandro, né? O Sandro Dumas. Ele mandou uma foto do Bezerra da Silva, Assunção, na nossa pracinha. E aquilo ali, pô, veio várias ideias na nossa cabeça, nossas lembranças, né? Nossas brincadeiras de defesa pessoal que nós fazíamos na rua. Que no caso o mestre Eugênio, hoje, Natinho, Passarinho, e nós íamos fazendo na brincadeira, garoto, com 7, 8, 10 anos, e quando foi ver, a coisa estava séria. Mestre, a gente sabe que você começou a sua primeira arte marcial, de fato, foi o judô, depois você foi para a luta livre, que é onde você se apaixonou. Enfim, o que na luta livre, quando você teve aquela primeira aula, que você, caramba, que negócio legal, aí você já ficou pensando à noite, pô, amanhã eu tenho outro treino, eu vou lá. O que fez a luta livre? Qual que foi a característica principal que fez você se apaixonar pela modalidade? O meu primeiro contato com a luta livre foi o Bosco que me levou, né? Foi lá no Buqueirão, né? Onde treinava o mestre Eugênio, mestre Hugo Duarte, Marcelo Mendes, Denilson, Marcelo Bertolucci, essa galera toda, Fino, né? E o Bosco levou. Eu não treinei, eu servi. Então, cara, eu quero fazer. Era uma coisa bem carioca, uma coisa bem nossa, de chegar de bermuda e vamos treinar, aí ponto, acabou. Não coisa de produtor de badinho, não. Pegar a bermuda, o camiseta, os caras davam. E você via o mestre, poxa, que era o mais leve, o mestre Eugênio, treinar com o Hugo, que era mais pesado, e jogo, certo? Então, cara, eu quero ter aí o mestre aula no Clube Ciro Limanês, nós fomos judô. Ali eu comecei com ele a treinar, e só que ele parou. E quando ele parou, eu fui treinar. Da academia, que era academia, hoje em dia é Velox aqui na Lagoa, e eu comecei a treinar com ele lá. Eu e todos meus amigos da minha rua, todos lá da Assunção. Eu, Serginho, Cabeça, Vagão, todo mundo, todo mundo. Nós íamos à tarde, depois do colégio, para, pô, o mestre Eugênio sempre teve esse coração enorme, sempre deu a bolsa para todo mundo, e falou, para ninguém ficar na rua, vamos para academia. E nós ficávamos na academia, e foi onde eu tive até o primeiro contato, né, com o grão-mestre Carlos Brunosilla, né, que a ideia, a onda de ir para academia lá, era La Maison, o nome da academia, lembrei. A ideia de ir para La Maison era que a academia era maneiríssima na Lagoa e tinha sauna, então era mal barato acabar o treino e ir para a sauna, né? Ficar resenhando na sauna, aquela molecada toda. E num dia nós entramos na sauna, estava o Carlos Brunosilla lá sentado. E ele começou a perguntar as coisas. Porra, vocês estão fazendo o quê aí? Estamos treinando. Porra,
se sentiu. É mesmo? Perguntar. E, porra, esse cara chato perguntando. E quando foi ver, no final, ele falou, pô, prazer, não sei o que, meu nome é Carlos. Ok, acabou. Ali. Aí depois de um tempão nós descobrimos que ele era o Carlos Bruno Silva. Eu falei, caraca, que droga. Não, mas foi aí, foi nosso contato. Nossa, eu falo dos meus amigos. Mestre, fala um pouco pra gente, né? Você é de uma época que tinha muito menos eventos do que hoje em dia, mas uma época duríssima, né? Que tinha graduação, e muita gente não sabe, né? Na sua época, a graduação não era cerimônia nem nada, era no evento. Você tinha que ganhar de um determinado lutador para passar de faixa. E conta como é que foi duas históricas que você teve, uma simplesmente com o Joil e a outra com o Cacareco, né? Conta um pouco pra gente daquela época, como é que era essa dureza de você tinha que ganhar o evento e de quem que você ganhou, né? Fala aí um pouco pra gente daquela época, pro pessoal de hoje em dia saber como é que era aqueles tempos ali muito, muito difíceis. No final dos anos 80 para os anos 90, não tinha eventos. Acho que nem tinha muitos eventos também de jiu-jitsu. Né? Imagina de luta livre, não existia. MMA, vale tudo no MMA. Vale tudo também não existia. Né? Primeiro que eu fui ver Vale Tudo foi em 84, quando o Mestre Eugênio lutou com o Renan Pitangui, né? Que o Marco Ruas lutou com o Pinduca no Maracanãzinho. Isso em 84. Eu comecei a treinar, acho que em 87, foi 88, que eu comecei realmente a treinar, né? Ou antes disso, né? Falando da luta livre. E o Mestre Eugênio, né, cara, ele sempre foi um cara correto, uma pessoa correta. E as minhas faixas, eu tinha que lutar campeonato, né? Então, quer dizer, era um copo por ano, tu tinha que ir lá mostrar seu valor e vambora. Então, eu lembro quando eu peguei a minha faixa marrom, não, minto, quando eu peguei a minha faixa roxa, eu não tava treinando forte, eu fui pro campeonato e cheguei lá, o mestre, tu vai ter que lutar. Eu falei, mas, poxa, mestre, eu não tô treinando, tu vai ter que lutar. Era para lutar, minha chave era o Joil. Nós fizemos uma luta, eu acho, de mais de 20 minutos, ou bem mais. Graças a Deus eu ganhei na malandragem. Pô. O Joil é um cara muito mais experiente do que eu, né? Um cara que o pai é um mestre de luta livre, e só que eu consegui usar um pouco da malandragem, né? da rua, de Botafogo, para poder ganhar aquela luta ali. E é onde eu ganhei, o mestre me deu a faixa roxa. Ok, fiquei amarradão. O seguinte, ou 2 anos para frente, teve outro campeonato. E ele falou, cara, tu não vai lutar teu peso. Tá? Tu acha que tu tá bom, tu tem que lutar absoluto. Eu falei, que isso, mas sério? Ele falou, vai lutar, tem que lutar absoluto. Teu peso você não vai lutar não tem ninguém no teu peso. Aí eu falei, caraca, eu cheguei no Carioca, eu falei, cara, eu vou ter que lutar absoluto, que droga. Porra, eu tinha 70 quilos. Nem chego lá, tem um cara de 130. Aí eu falei, caraca, ganhei, consegui ganhar do cara. Outro tempo, ganhei de cacareco. Acho que nunca vi um cara. Acho que foi botou minha foto aqui, aí, né? Consegui finalizar. Acho que ele tava com época. E foi. Espero 97, no dia que o Coleman e o Kevin Handeman vieram para o Brasil, o Handeman fez aquela luta histórica com Carlão Barreto aqui no Rio, e eles foram num campeonato que foi lá no Clube América, na Tijuca. E ali eu lutei meu peso, graças a Deus, e foi um brasileiro, e eu consegui finalizar todas as lutas e o meu mestre me deu a faixa preta. Então,
sempre foi... Não é como é hoje, né? Você avisar, falar, ó, tem exame, vai para academia. Né? Eu acho que era diferente. Chegava lá, era... Mas as coisas vão mudando. Né? E eu respeito essa mudança hoje, que tá até mais saudável. Falando nisso, mestre, né, na sua época, uma época, queira ou não, só de guerreiros, né? Não, lógico, cada época tem sua característica, todas elas a gente tem que valorizar, mas hoje em dia, graças a Deus, a luta livre tem muito mais eventos. Inclusive, teve até o Mundial, né? Que o grande Isso. Bosco realizou no último final de semana. Conta como é que você está vendo esse momento da luta livre, que eram aos poucos, né? A luta livre vai. A gente sabe que muita coisa atrapalhou historicamente a luta livre, que ela teve tanto, e tem até hoje, tantos talentos, tantos monstros, mas historicamente ela sempre foi muito desunida, né? Muito dividida, mas agora parece que ela está começando a ter um pouco mais de unidade, mais de união, né? Com mais eventos, enfim, os nomes históricos sendo mais valorizados. Conta como é que você está vendo esse momento atual da luta livre. Eu acho assim, a CBLLE, né, que é a Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva, que é presidida pelo mestre João Bosco, né, e tem o Marcelo Mendes também trabalhando na diretoria. Eles estão fazendo um trabalho que acho que a luta livre nunca teve, que é ter um calendário, né, esportivo para a nossa modalidade. E está em eventos muito, muito bem organizado. Eu fui no Mundial esse final de semana, no Barra, uma coisa linda. Por atletas do Peru, da França, da Rússia, sabe? Argentina, muita gente de fora. Mas eu te falei da outra vez que nós conversamos, né, que o ego de alguns ainda atrapalham o desenvolvimento e o crescimento da nossa modalidade. A nossa modalidade, ela teve vários lutadores que brigaram muito, lutaram muito. Eu nem vou falar da galera que não é da minha geração, vou falar da galera, sabe, que eu não posso opinar muito por ele, mas a galera da minha geração, poxa, que é Alexandre Pequeno, Cacareco, poxa, cara, o Alexandre Pequeno, ele bateu o recorde de defesa de cinturão no Japão, sabe? O Cacareco, ele lutou com os maiores lutadores de grappling, né? E de jiu-jitsu da atualidade. Ele lutou e ganhou. Não só brasileiro, como gringos, sabe? Aí vem o Leonardo Chocolate, que é meu aluno, que ganhou a seletiva da CC, foi nono do ranking do mundo de grappling. Teu irmão do pequeno, o Leonardo Leuzada. Aí tem o Peroba na França fazendo um trabalho maravilhoso, o Renier, o Daniel Didani, que fez um trabalho na Europa, na Alemanha, que, vixe. Então, quer dizer, desculpa eu estar esquecendo alguns nomes, né? Tem o Mitinho, tem o Joil, tem a galera da Budokan, tem essa galera toda aí, né, da Jop, o mestre Jefferson da Jop, sabe? Um trabalho, sabe? Que na minha época tinha o Rei Pérez, que era um dos maiores lutadores de luta livre, sabe? Que ninguém fala dele, sabe? É um cara que agradeço muito ele, que era da Jop, do Jefferson, que a gente chama de Jefferson Paraíba, né? O Jefferson da Jop, que é mestre do Milton Vieira. Do Guimarães, que está agora ali. Agora são essas pessoas se unirem e acreditarem na confederação e colocar os seus alunos para lutarem. Só assim acho que a nossa modalidade vai crescer, vai se fortalecer. É muito fácil eu estar no sofá da minha casa falando mal do evento sem ter ido lá. Eu vou e falo que é maravilhoso, organizado. O cara chega, o cara sabe a hora que ele vai lutar, com quem vai lutar, e a hora que ele vai pegar, a hora que ele pode. A luta a da Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva, para o grão-mestre João Bosco, que sabe, a Andréia, a esposa dele, e o Marcelo Mendes, né, que perdem, que é difícil organizar, né? Então eles perdem horas de sono para estar tentando colocar a nossa modalidade no lugar que ela merece. E eu acho que muito em breve isso vai acontecer e vocês vão ouvir falar de vários
lutadores da idade. Eu estou vendo, eu vejo o Bernardo lutando, vejo o Todinho lutando, vejo esses cara, são, tem os alunos do Charles lá, meu Deus do céu. E bacana, o trabalho deles é fantástico mesmo. Eu tive a honra de entrevistá-lo, tanto é o grande mestre Bosco, eu entrevistei ele uns 5 dias antes desse Mundial, né, na semana retrasada, e eu não vi a luta e não fiquei sabendo até agora, que não teve vídeo ainda, mas eu sei que ele lutou no Masters, né? Se você puder falar como é que foi a luta, se você assistiu, e se você também, outra lenda histórica, tá aí, propenso a fazer algumas lutas aí também nos campeonatos, do Master, enfim, quem sabe no próximo Mundial de Luta Livre você também faça lá uma luta casada, enfim, o que você acha sobre isso? Eu acho maravilhoso, eu acho a ideia boa. Eu estou sempre querendo fazer alguma coisa. Eu vi vários caras, né, não da minha idade, um pouco mais novos, lutando e deu vontade sim. A luta do Mestre Bosco não aconteceu. O adversário dele, eu acho que se machucou, né, que era o Peter Roloff, ele se machucou, então ele não pôde lutar. O Bosco estava lá querendo lutar de qualquer maneira. Eu já vi o Bosco lutar várias vezes. Poxa, seria maravilhoso vê-lo mostrar a técnica dele, um dos caras mais técnicos da luta livre esportiva, assim como o meu mestre Eugênio Tadeu também. Mas não foi dessa vez. Mas a ideia do Bosco é essa, tá dando oportunidade não só para a nova geração, mas como para a velha guarda. Então, eu acho que o fato dessa organização está sendo perfeita vai acendendo aquela chama aqui dentro, não só minha, mas dos outros coroas lá, que vão querer já tá lutando tudo de novo. Vai ser bom. Só tem que botar umas 10 ambulâncias SAMU lá fora.